falar que eu não falei das flores, eu preciso comentar de um seriado que invadiu minha cabeça, assim. Peraí que o gato acho que vai participar do vídeo. Dá pra ver ele? Que é Furious, que tá acontecendo, eu não sei como que tá em português, tem um monte de coisa com Furious, Furiosa, Furiente, Furiador, Fúrias. Tem a menininha, Emily Rossum, menininha, enfim, daquele seriado, esqueci o nome, daquele seriado Shameless, que teve a versão dos Estados Unidos com ela como protagonista, e ele foi muito importante, assim, na minha vida, acho que teve 7 temporadas ou até mais, por causa de Galavitch, né, que é talvez um dos únicos exemplares que nós temos de slow burn gay, bem feito, né, bem feito assim, tem os seus tropeços, tem as coisinhas que é do gênero do seriado, mas tem coisas muito específicas de slow burn trazidas ali, que esses atores, na verdade só um deles, né, cresceu ali junto com o personagem e esse relacionamento também. Mas enfim, parando de falar de Shameless, ela tem uma atuação muito particular, assim, e ela tem uma coisa de expressões que por vezes lembra, tipo, um bichinho, que ela faz assim com o rosto, eu não sei. Ela causa uma empatia do cacete. E a outra atriz eu não conhecia de lugar nenhum. E também uma empatia desgraçada. É um tipo de seriado que, assim, assistindo, não é aquele seriado que eu vou rever milhares de vezes, que vai ficar pra minha vida como favorito, que nem o Máximo do Máximo, Entrevista com o Vampiro, Hannibal, Meu Passado Me Condena, Sherlock da BBC, ou What We Do in the Shadows, que são seriados que eu assisti 3 vezes pra cima, assim, de gostar de voltar pra repetir tudo aquilo. E eu gosto muito de thrillers, de seriados de detetives, de investigação, ainda mais com mulheres, com protagonismo feminino. Então, mas ele é um seriado que me prendeu tanto que, como tem vários desse gênero específico, você trazer uma coisa, um gosto, uma coisa tátil diferente, que como é esse Furious, é muito difícil. Assim, eu comecei a ver, por exemplo, um que é Jenny Pyre, como que é? Não, sei lá, um cacete assim, que é Tartan Noir, que é investigação escocesa. E eu cheguei até a metade do caminho, eu não consegui seguir, porque spoilers, se você tava vendo esse seriado, mas tem uma filha adotiva que chega do nada e atira num suspeito negro que tinha defendido tudo que aconteceu no passado por causa do racismo policial muito específico. E aí essa mina branca vai lá e atira nele, e é muito bizarro. Aí eu larguei ali aquele seriado, a detetive ia achar ruim, porque ela foi escolhida para ir revisitar um caso do passado de feminicídio, porque ela é uma mulher, então ela fica putinha por causa disso. Sendo que é lógico, uma coisa lógica, eles selecionarem uma policial feminina para lidar com o assunto, sendo que não revisitaram o caso por motivos Y, as provas foram mexidas, tem algum tipo de corrupção óbvia policial ali, mas ela fica putinha porque os outros policiais estão falando mal dela porque ela foi escolhida para liderar o caso porque ela é mulher. Vai tomar no cu. E outra coisa é que ela fica pistola com a dona do podcast, que foi quem trouxe de volta o caso para ser reinvestigado. Eu vou colocar aí o nome. Mas enfim, se você assistiu esse seriado, tem mais de uma temporada, ou leu os livros dessa autora, e sei lá, até o final se redime, da hora, mas eu não vou voltar não, porque 3 strikes comigo e já não funcionou mais. Esse Furious, o expoente dele realmente são as atuações, que são do cacete. Todos os personagens têm eu acho que o mais fraquinho de todos é o ator que escolheram para ser o ex dessa Alice Black, que é a personagem da Emily Rossum, que é a protagonista detetive ali. A atriz que é chefe dela também muito boa, fenomenal, assim, eu fico de cara, mas, mano, as cenas dela eu fico assim, de cara com a atuação dela. Onde que tava essa mulher? Eu nunca tinha visto ela na minha vida, maravilhosa, assim. Mas esse maluquinho, dá pra perceber que eles pegaram meio que typecasting, assim, pra ser um bonitinho, que parece ser bom moço, pra
tipo, não passar talvez tanta a imagem do agressor de mulheres, que é o que ele é, um covarde maldito desgraçado, né? Velho, esse seriado tá me consumindo tanto que eu fui atrás para ver o filme que ele foi baseado. Porque ele foi baseado num filme de 1987, se eu não estiver enganada, chamado Viúva Negra. E não, pessoal, fãs da Marvel. Viúva Negra não se originou nessa anti-heroína espiã russa, Natasha Romanova. Não veio dali, tá? É uma coisa de animal já. Aliás, eu acho que falta muitos louva-deusa, filmes de louva-deusa, não o estereótipo de louva-deus, não. Eu só queria decapitação e canibalismo feminino com machos. Não pode? Tá bom. Viúva Negra e é muito incrível pra mim, pegando pra ver esse filme. Velho, foi uma viagem. Dá pra fazer um vídeo de mais de uma hora de eu falando só nesse caralho desse filme. Às vezes eu faço quando o seriado finalmente terminar. Faltam poucos capítulos. Mas eu tô falando porque às vezes dá tempo de você maratonar antes de ver a finale aí. Eu acho que nesse final de semana, hoje ou no próximo? Não, no próximo final de semana. É muito queer esse filme. Toda a tensão, você que gosta de Hannibal, toda a tensão gato e rato, de 1980, é entre duas mulheres, e tem cenas, mais de uma cena delas se beijando, real. E, tipo, real não romântico, né? A primeira cena é quando uma tá dando respiração boca a boca, totalmente do nada, eu assim, vendo o filme, olhando ao meu redor, cadê a câmera do Google? Eu tô na câmera do Google, tipo, porque o subtexto queer era tão diferente naquela década ali, né? Que quando você tem uma coisa tão na cara, fica, tipo, caralho, safo mesmo? É safo mesmo? Não é male gaze, sabe? Tanto essa cena quanto a posterior, que é tipo um beijo de Judas, que uma dá na outra, não são beijos pro male gaze que nem a Regina faz ali, voltando pra entrevista com o vampiro do nada. Tem uma cena que a Regina faz ali com a falsa Madeleine, que é tipo um beijo que coloca a língua ali do nada, que elas acham que é isso que o Louis quer ver, duas meninas se beijando assim. Ele é gay, é um homem gay. Mas enfim, não tem isso. E são cenas muito peculiares para mostrar como essa interação dessas duas mulheres, uma caçando a outra, uma de falsidades ali, e como isso ainda assim tá atingindo a outra inerentemente, sabe? E a forma como estão adaptando para esse seriado é outra completa. Tanto que elas só se encontraram no episódio anterior. O seriado inteiro foi as duas com vidas separadas, o que elas estão fazendo, a serial killer e a policial. Calma que eu vou chegar na Villanelle e Killing Eve, calma. E elas só se encontraram no episódio passado. E foi muito pontual, e sim, teve Villanelle, ou seja, Hannibal, né? Mas ficou meio que assim, não ficou tão explícito. E é uma pontuação final que deu no final do episódio ali. Se tiver uma segunda temporada de seriado, tem chão ainda pra levantar, viu? E é o que eu tô esperando, honestamente. Fica super recomendado aí pra você que vê meus vídeos aleatoriamente, não gosta nem de entrevista com vampiro, nem de coisa de quadrinho. Tem Lanterns aí, que vai sair o episódio hoje, né? Que eu vou fazer vídeo, com certeza, mas talvez não hoje, talvez amanhã. Mas, ou se você gosta de entrevista com o vampiro e tá procurando uma outra coisa para migrar numa coisa mais densa, com atuações muito boas e um visual também muito, ó. Então fica aí com o recomendado Furious, porque eu não vi ninguém falando e eu tô gostando pra cacete.